E hoje eu vou falar os piores investimentos do mundo para que você não caia neles. E existem, pasmem, milhares de pessoas caindo nos piores investimentos do mundo. A maioria das pessoas sabe que a poupança não é um bom investimento. A poupança não rende nada, né? Isso já tá, eu vou anotar aqui, poupança não é um bom investimento. Isso não é nenhuma afirmação minha nesse momento. Eu estou dizendo que popularmente as pessoas falam, poupança não é um bom investimento. Mas olha o risco que você está correndo. Olha só, vou repetir para ficar bem claro. A maioria das pessoas fala que poupança não é um bom investimento. E tá certo, tá? Tá correto. Eu, Michael Lima, como orientador financeiro, concordo com essa afirmação. A poupança não é nem um investimento, quiçá um bom investimento, exceto a poupança antiga. Então, quem tinha um bom valor depositado antes do dia 4 de maio de 2012 é uma situação especial. E eu estava dizendo que eu, Michael Lima, como educador financeiro, concordo que a poupança não é um bom investimento, quiçá a poupança não é nem um investimento. Por que não é um investimento? Porque a rentabilidade da poupança é abaixo da inflação. Agora, qual que é o perigo? O perigo é sair da poupança da forma errada. E a maioria das pessoas que sai da poupança, mais de 90% das pessoas, sai da poupança da forma errada, e é isso que eu quero que você não faça. Como que sai da poupança da forma errada? Fazendo investimentos que você pensa, não você especificamente, mas as pessoas de uma forma geral, fazendo investimentos que você acha que são melhores do que a poupança. Então você tira o seu dinheirinho lá da poupança, ou seu dinheiro, ou seu dinheirão, e você pensa, nossa, eu tenho um dinheirinho, eu tenho 100 reais, vou tirar da poupança e investir nisso daqui. A maioria das pessoas faz isso da forma errada. O meu não é um dinheirinho, Michael, o meu é um dinheiro. Eu tenho, por exemplo, 10 mil reais, eu vou tirar da poupança e vou fazer isso daqui. A maioria das pessoas também erra. E eu tenho dinheirão, então vamos aumentar o valor aqui. Eu tenho, por exemplo, 100 mil reais investidos na poupança. E a maioria das pessoas tira da poupança e investe em investimentos piores do que a poupança. Eu tenho uma lista gigantesca de investimentos piores que a poupança. Eu vou conseguir falar um aqui hoje e explorar bem ele, bem detalhadamente, que é um dos mais comuns de acontecer. Para eu explicar para você esses investimentos que são piores do que a poupança, eu preciso explicar para você alguns conceitos sobre a poupança, conceitos básicos. Então vamos entender primeiro como é que funciona a poupança, para a gente entender por que esses outros investimentos são piores do que a poupança. Então vamos lá. Características básicas, simples da poupança, que você tem que entender. Lembrando que nós estamos falando aqui de pessoa física, tá, gente? A poupança, gente, ela tem pagamento de juros a cada 30 dias. Então, se você depositou lá 100 mil reais hoje, por exemplo, isso vale para qualquer valor, tá? 100 mil é um exemplo. Vai render daqui a 30 dias. Algo que eu já falei aqui e que a gente já sabe, mas o óbvio tem que ser dito. Rentabilidade abaixo da inflação. Tudo que rende abaixo da inflação não é bom, porque o seu dinheiro perde valor quando está depositado lá. É inconcebível um investimento não render pelo menos a inflação. É a mesma coisa que você pegar uma parte do seu dinheiro e jogar no lixo, tá bom? A gente sabe que a poupança é um dos investimentos mais populares. A rentabilidade da poupança é variável. Embora a poupança é um investimento de renda fixa, por conceito é um investimento. Na prática eu entendo que não é investimento porque não te paga nem a inflação. Então existem vários investimentos de renda fixa e existem vários investimentos de renda variável. Então a poupança é um tipo de investimento, diga-se de passagem, péssimo investimento, na minha opinião como educador financeiro. Então a poupança é uma espécie de investimento dentro da categoria de renda fixa. Porém, a rentabilidade é variável, porque ela vai ser determinada de acordo com a taxa Selic, que é a taxa base da economia. Não tem imposto de renda. E aí muita gente acha que isso é uma grande vantagem, e não é, tá? É uma grande balela, na verdade, na minha opinião. Qual que é a rentabilidade
hoje da poupança? Ela é variável conforme a taxa Selic. Ah, Maico, essa é a pior rentabilidade que tem, né? Pior que não. Porque existem rentabilidades piores ainda e que a maioria das pessoas, quando tira o dinheiro da poupança, investe nesses investimentos que eu vou falar aqui para vocês. Existem basicamente duas formas de você tirar o seu dinheiro da poupança e investir nos piores investimentos do mundo. Ou seja, em investimentos piores ainda do que a poupança. Uma forma de você fazer isso é entrando na bolsa de valores, isto é, naquele mercado de renda variável da forma errada, sem ter conhecimento, e você acha que pode auferir lucros no curto prazo, na maioria das vezes, ou que pode auferir altos lucros e ficar rico na bolsa de valores. Se fosse assim, com a era da internet, todo mundo já estava rico na bolsa de valores. Não é assim que funciona. Gente, eu gosto de bolsa de valores, só para deixar claro aqui um parênteses, tá? Eu sou investidor em bolsas de valores do Brasil e de outros países também. Mas você tem que ter um conhecimento para fazer isso, tá? Você tem que ter um passo a passo, beleza? E eu estou dizendo que a maioria das pessoas entram na bolsa de valores de forma errada. Quando a grande mídia noticiou que a taxa de juros está muito baixa, a poupança não está rendendo nada, a renda fixa não está rendendo nada, milhares e milhares de pessoas migraram para a bolsa de valores aqui no Brasil. E esse é um movimento normal, nos Estados Unidos também acontece assim. Só que os Estados Unidos ainda não é um país tão maduro em educação financeira como merecia ser, quiçá o Brasil. Nós somos um país que carece demais de educação financeira. Isto é, essas pessoas que saíram da poupança, saíram da renda fixa e foram investir na bolsa de valores, a grande maioria investiu de forma errada. Então, formas erradas de você tirar o seu dinheiro da poupança. Primeira é entrando na renda variável. Isso significa investir em ações, tá? Da forma errada, tá, gente? Porque existe a forma certa, mas para quem está começando, a maioria das vezes começa da forma errada, tá? Eu quero que fique bem claro isso. Não é errado investir em ações. É errado tirar o dinheiro da poupança e investir em ações sem conhecimento, da forma errada. E um outro caso bastante comum também é você, então, entrando em outros investimentos oferecidos por pontinhos. O que você quer dizer investimentos oferecidos por pontinhos? Não conheço nenhum pontinho que oferece investimentos. Então vamos lá. Eu vou citar uma lista, aliás, uma pequena lista. Investimentos que são oferecidos por gerentes de bancos. Ah, Michael, para com isso, né? O meu gerente lá do Santander é meu amigo, Michael Lima. Tá de brinquedo with me, Michael Lima. Eu pego meu telefone aqui, ó, e ligo lá pro meu gerente de banco, porque ele tem a meta dele para bater. O gerente de banco, ele é um gerente de carteira. E ele é um oferecedor de produtos. Não tô fazendo uma... eu não estou dizendo aqui que todos os gerentes são ruins, mas você, como responsável por seu dinheiro, tem que saber aonde que está sendo investido o seu dinheiro. E você vai aprender isso hoje, em quais ciladas que você não deve cair, tá? Eu já parei com essa briga, tá? Eu já parei com essa briga. O problema nem é o gerente de banco. Eu fui gerente do maior banco da minha cidade por 10 anos. Eu fui gerente de atendimento e negócios. E o problema nem é o gerente do banco. O gerente não tem esse tempo. Olha o tempo que nós estamos aqui. Já 15 minutos, 20 minutos. Ele não tem esse tempo com você. Enquanto ele está atendendo você, tem mais um monte de gente esperando. Ah, Michael, não tem ninguém. Ele tem as ligações dele para fazer, ele tem a carteira dele para girar. Ah, Michael, eu sou cliente... cada banco tem um nome, né? Eu sou cliente Prime. E onde eu vou lá não tem senha, não tem nada. Já tem um outro atendimento. E mesmo assim, essa formação que eu estou fazendo aqui é válida para você também. Então, quando você sai da poupança e cai nos piores investimentos do mundo, é quando você investe em ações da forma errada e quando você entra em outros investimentos oferecidos por, agora eu vou dar nome às letras, gerente de banco
Problema nenhum com o gerente de banco. É você que tem que saber trabalhar, conhecer os investimentos oferecidos por assessores de investimentos. Eles também têm os objetivos e as metas deles. E eu não estou falando mal dos assessores de investimento. Repito, é você que tem que ter responsabilidade com o seu dinheiro, oferecidos por gurus da internet, videozinho da internet. Também não dá certo. A gente tem que entender que existe um conflito de interesses entre aquilo que o banco quer oferecer para você ou aquilo que a corretora de valores quer oferecer para você. Se você já tem uma conta em uma corretora de valores, mas que eu não sei o que é uma corretora de valores. Uma corretora de valores, o intermediador entre o investidor e os investimentos. É uma espécie de banco. Porém, como no banco você faz empréstimo, faz cartão de crédito, faz investimentos, faz de tudo um pouco, na corretora de valores eles são especialistas em investimentos. Isto é, a corretora de valores é para você fazer investimentos, é um shopping de investimentos. Só que existe um conflito de interesses quando o gerente do banco fala para você sobre investimento e quando o assessor de investimento fala para você sobre investimento. E quando eu falo de gurus de videozinho da internet, existe também, a gente tem que ficar muito ligado em relação ao patrocínio das corretoras. Então existem gurus da internet que são patrocinados pelas corretoras. Então fique muito atento a isso. Beleza, gente? Quais são os péssimos investimentos que o banco pode oferecer para você? Existem vários, tá? E eu nem estou falando desses básicos aqui. Vou colocar o quadro branco aqui na tela. Quero saber se você já caiu no bom, entre aspas também, investimento do banco. O que seria o bom investimento do banco? Nada bom, né? O pessoal fala muito de título de capitalização, né? Gente, título de capitalização não é nem um investimento, tá? E não é nem um problema você comprar um título de capitalização se você sabe o que você está fazendo. Ele é uma forma de você guardar dinheiro, remunerada pela TR. A TR, para quem não sabe, é a taxa referencial, que não rende nada, está zerada há muito tempo. E você concorre a sorteios. Se você quer colocar um dinheiro lá, não ser remunerado e concorrer a sorteios, beleza, isso é um título de capitalização, bem-vindo. Qual outro exemplo aí que a gente pode ter? Consórcios. Cara, faz um consórcio que você vai ter 1001 vantagens. O consórcio também é um investimento. Todo mundo deposita um pouquinho, fica aquele grande bolo de dinheiro, aqueles milhões. Tem um administrador que vai pegar esse dinheiro, vai realmente investir esse dinheiro para você, só que você vai pagar uma alta taxa de administração, tá? E aqui eu só estou falando de uma forma rápida. LCI, para quem não sabe, é letra de crédito imobiliário. Não seja essa palavra nem existe, tá? LCI-leiro. O que é um LCI-leiro? É aquele cara que vai lá no banco, investe em LCI, que é um investimento, para quem não sabe, uma letra de crédito imobiliário, é um investimento de renda fixa, é um investimento isento de imposto de renda, só que a maioria das LCIs são ruins. Eu falei isso para você marcar, tá? Então eu vou fazer o sinal com a mão aqui, ó. LCI. Isso aqui é para você não escrever, não esquecer, aliás, tá? Não sei se está certo isso em libras. Eu estou fazendo isso para você gravar aqui. A LCI, que é a letra de crédito imobiliário, não necessariamente é um bom investimento. Não necessariamente é um bom investimento. Existem LCIs que rendem menos do que a poupança. Beleza? E agora eu vou te falar sobre o último nada bom investimento do banco. Quero saber também se vocês já caíram, que são os fundos de investimentos. E aí, gente, quais desses investimentos são os piores do mundo? Vai depender muito da ótica aí, tá? Vai depender muito da estratégia do investidor. Mas eu vou querer falar com vocês sobre isso daqui, ó. Sobre o que as pessoas estão fazendo. Milhões de reais, milhares e milhares de pessoas todos os dias estão tirando dinheiro da poupança e alocando em fundos de investimentos. Tanto a poupança bateu R$1 trilhão em investimentos nesse ano de 2021. Tanto a poupança bateu R$1 trilhão em investimentos em 2021, como também, segundo a Ambima, associação a qual eu sou certificado, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados de Capitais,
os fundos de investimentos também bateram R$1 trilhão. E é essa uma das grandes preocupações. É isso que eu vou mostrar para você. Então, quando alguém falar para você sobre fundos de investimentos, eu não quero dizer para você que todos os fundos de investimentos são ruins, não. Mas a maioria deles são. E você vai aprender agora, vou te mostrar na prática, vou entrar no site do banco, vou te mostrar o resumo que eu fiz para você, aonde que você verifica os principais elementos para entender por que que esse é um dos piores investimentos do mundo e que está sendo oferecido para você. Nós temos no Brasil 5 principais bancos. Eu não vou conseguir mostrar aqui o site de todos os bancos, tá? Mas eu vou pegar um banco público e um banco privado, então. Então vamos lá. Eu vou entrar no site, vou compartilhar minha tela aqui contigo. O que eu estou fazendo? Eu vou entrar no site de um grande banco e vou mostrar para você como estão informando para você sair da poupança e ir para investimentos piores do que a poupança. Eu falei lá no começo da aula sobre as características da poupança. Ó, 2,45% ao ano. Olha minha mãozinha aqui. Essa é uma das características da poupança que eu falei que você tinha que lembrar. Vamos escolher aí 2 bancos, né? Eu falei que ia escolher um banco público e um banco privado. Então eu vou escolher a Caixa, tá? Eu vou colocar aqui no Google Investimentos Caixa e vou dar um Enter, tá? Então se você tem conta na Caixa ou não, eu não sei, mas isso daqui é o Google, normal, tá? Aqui Investimentos Caixa tem várias opções aqui. Eu vou entrar em uma delas. Vou entrar em fundos de investimentos. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para você ver, ó. Beleza, gente. Entrei aqui em fundos de investimentos e vou clicar aqui, ó. Tabela de rentabilidade. Beleza? Depois, se vocês quiserem, eu mando esse passo a passo aí para vocês. E ele vai entrar aqui para mim num site que vai mostrar a rentabilidade desses investimentos. O que nós temos aqui de informação? Isso que são investimentos, então ó, são fundos de investimento. E lembre que fundos de investimentos é um daqueles investimentos que eu falei para você que são os nada bom investimentos, né? Ó, é um desses daqui, ó, fundo de investimento. Então a gente está pegando esse último aqui. Aqui, se você observar, deixa eu aumentar um pouquinho, tem várias abazinhas aqui, ó. Renda fixa simples, do lado tem renda fixa, aqui do lado tem renda fixa referenciado. Então está selecionada essa abinha aqui, ó, renda fixa simples. Então ele está mostrando aqui embaixo para mim, onde eu estou passando o mouse, os investimentos em renda fixa, tá? Que vai ser o nosso foco aqui no primeiro momento. Os investidores dessa instituição financeira, eles podem investir nesse Fique Fácil RF Simples. Olha só o nome já é complicado. Só o nome do negócio aqui já é nossa. Agora pensa, você sentado lá na frente do seu gerente, que não sou eu mais, já fui, mas não sou mais, e ele falando assim, olha, vamos tirar o dinheiro da poupança e investir em um fundo de investimento em cotas ou em um FIC. Deixa eu ver como é que é o nome aqui que eu até esqueci. Fique Fácil, renda fixa simples. Você vai pensar assim, nossa, pelo nome deve ser bom, né? Eu, Maicon Lima, não sou, apesar de eu ser do sul do Brasil, não sou um cara muito de carne, assim, sabe? Muitas pessoas aqui gostam muito de churrasco. E eu como churrasco e tal. Mas quando eu vou escolher uma alimentação, eu procuro assim, é saudável? É saudável, então é bacana. É o primeiro elemento primeira característica que eu me atento. Só que as pessoas aqui gostam muito de carne, mas eu, Maicon Lima, não sou tão atento à carne. E quando eu vou num rodízio, ou é chamado também de espeto corrido, que é o garçom passando com um espeto de carne, né? E ele chega na sua mesa e fala, carne, e aí ele fala o nome da carne, né? Enfim, existe rodízio de pizza também, da mesma forma. Quando o nome é muito complicado, e eu que não entendo nada de carne, eu penso, deve ser bom, eu falo isso pro garçom mesmo, deve ser bom esse negócio aí, me vê um pedacinho para eu experimentar. Por quê? Por falta de conhecimento da minha parte sobre o assunto carne. Agora você pensa, alguém falando para você, esse nome aqui, vamos tirar o dinheiro da poupança e investir no Fique Fácil RF Simples? Pô, deve ser bom esse negócio aí, né? Com esse nomezão todo aí. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor isso daqui? Que onde está passando o meu mouse é o nome do investimento. Aqui, ó, onde está passando o meu mouse agora está escrito data de início. Essa é a data, esse investimento começou a existir, né? Então aqui, data de início. Então esse primeiro aqui, Fique Fácil RF Simples, ele começou a existir.
no dia 22 de fevereiro de 2003. E aí você podia pensar, nossa, esse investimento existe desde 2003, né? Então deve ser bom, né? Só que não, né? Não é porque uma coisa existe há muitos anos que ela é boa. O que mais, gente? Continuando aqui comigo. Aplicação inicial. Isso aqui é o valor mínimo da aplicação. Aqui onde eu estou passando o mouse, ó. E o valor mínimo da aplicação inicial é 1 centavo. Ah, eu quero esse aqui, Michael. Porque aplica bem pouquinho, né? Deve ser bom. Vamos lá, vamos ver se é bom. Esse é o valor da cota. Não vou explicar agora, porque não vem ao caso, tá? O valor da cota é R$ 3,41. Variação do dia. Acumulado do mês. Gente, onde eu estou passando o mouse aqui, que começa a aparecer esses percentuais, tá vendo aqui, ó, variação do dia, e do lado tem, abre parênteses, um símbolo de porcento. Acumulado do mês, porcento. Esses porcento aqui são as rentabilidades. Então a gente tem aqui a rentabilidade, a variação do dia, a rentabilidade, o acumulado do mês, que é esse 0,03, o acumulado no ano, isto é, no ano de 2021, que é esse 0,16, tá? Então significa 0,16%. Vai acompanhando o raciocínio aqui comigo. E eu quero que você olhe agora isso daqui. O acumulado em 12 meses. Tá? Acumulado 12M%, aqui onde está o mouse, significa a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses. E quanto que é a rentabilidade acumulada desse primeiro investimento? Gente, vocês veem que eu não escolhi, tá? Aqui tem várias abas, vão ter várias opções. Eu peguei o primeiro aqui da lista, tá? Eu não escolhi, eu peguei qualquer um. Então a rentabilidade acumulada desse primeiro investimento que eu não escolhi nos últimos 12 meses é de 0,36%. E aí assim, cara, 0,36%. Michael, eu não lembro se isso é bom ou se isso é ruim. Isso é péssimo. Isso é horrível. Isso é pior do que a poupança. Como que é pior do que a poupança? Mas esse 0,36 aqui, ó, é a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. Agora vamos voltar lá para o quadro branco, onde nós tínhamos a rentabilidade da poupança. 2,45 ao ano. Isto é a mesma coisa que falar em 12 meses. Essa rentabilidade aqui, eu estou falando para você que é uma rentabilidade muito ruim. Muito ruim. Agora dá uma olhada. E aqui a gente está falando 2,45, ó. Lembra do que eu marquei aqui na minha mão. 2,45 ao ano, que é uma rentabilidade ruim, péssima. Por que é péssima, Michael? Porque é menos do que a inflação. E existem outros investimentos que rendem muito bem e que você tem mais segurança do que a poupança. Então 2,45 da poupança é péssimo. Agora, quanto que rende esse investimento aqui que eu estou olhando para você? Eu fico brabo com isso, tá? 0,36. Cara, isso é cômico. Isso é cômico. Como que isso é possível? É inacreditável. E isso que eu estou mostrando para você é um fundo de investimento de um grande banco. 0,36. Você entende que 0,36 é menos do que 2,45? Ó, esse aqui é um número, tá? Esse aqui é o número 2, 2,45. É quase 2,5. Isso daqui é zero. Zero é menos que 1. Você está entendendo? 0,36% de rentabilidade ao ano. Mas, Michael, ninguém investe nisso daí, né, Michael? Não é possível, ninguém investe. Deixa eu colocar um pouquinho mais para a direita aqui, eu vou rolar. Sabe o que significa esse... Eu vou passar o mouse aqui. PL significa patrimônio líquido em milhões. Então, nesse investimento que rende 0,36... Mas será que alguém investe nisso? Dá uma olhada lá na tela do meu computador. Então, o patrimônio líquido atual desse investimento é de 8.211. Isso daqui você multiplica por 1 milhão, porque esse patrimônio é em milhões. Nesse exato momento, existe investido nesse investimento que rende zero. Isso é cômico, tá? Isso é cômico. Isso é um dos piores investimentos do mundo. 0,36% ao ano. Existe 8 bilhões 211 milhões e 197 mil reais. Ó, vou passar para você outros exemplos, tá? Vou passar para você outros exemplos agora que você conseguiu entender como que você acompanha a rentabilidade desses
investimentos que eu considero que são os piores investimentos do mundo. Aqui é quando a gente abre a tabela de rentabilidade diária e aí de vários outros investimentos. E agora que você já entendeu como que você faz essa análise, olha que lá em cima está selecionada aquela abinha renda fixa. Ó, bem lá em cima está escrito tabela de rentabilidade diária. Aí lá embaixo tem várias, já em seguida aqui tem várias abinhas, né? A gente estava selecionado essa tabela renda fixa simples e do lado está renda fixa. E aí apareceram outros investimentos. Então cada um desse aqui é um investimento. FIC Capital Indi Preços RFLP é um investimento. FIC Geração Jovem Crédito Priv RFLP é outro investimento. FIC Empreender RFLP. LP aqui significa longo prazo e tal, tá? RF Renda Fixa, mas enfim. Cada um tem um nomezinho desses nomezinhos malucos aqui, né? E que se fosse eu me comparando com carne, eu ia achar que não entendo nada e deveria ser uma coisa boa. Agora dá uma olhada lá, ó, data de início. Acompanha lá comigo, lá em cima tá escrito fundos caixa, data início, aplicação inicial, isso dali é o valor mínimo, valor da cota, não interessa para nós, variação do dia, variação do mês, acumulado no ano, e agora a próxima coluna é acumulado em 12 meses. Bate o olho e olha as rentabilidades. O primeiro é 6,6. Até não é tão ruim comparado com a poupança. Não quer dizer que esse investimento seja bom, tá? A gente tem que analisar a taxa de administração dele também e fazer outras análises, outros detalhes. Eu estou ensinando para você aqui saber entrar no site do banco e olhar pelo menos qual que é a rentabilidade acumulada e lembrar que existe uma taxa de administração. Gente, a gente podia se aprofundar um monte aqui, mas eu falei que ia entrar no site de um outro banco, então vou colocar o navegador aqui e vou entrar no site do Banco Bradesco para a gente dar uma olhada também nessas rentabilidades, para a gente entender que os piores investimentos do mundo não é uma peculiaridade daquele banco que eu acabei de mostrar para você. Beleza? Agora está aparecendo aqui para mim, confira a tabela. Eu vou clicar aqui, porque o que o investidor quer saber? Quer saber a rentabilidade. Então vamos conferir a tabela de rentabilidade. E aqui, para ninguém passar vergonha, vamos tirar o nomezinho, né? E vamos olhar aqui investimentos de renda fixa também. Onde é que estão os investimentos de renda fixa? Nesse caso aqui, a gente vai aqui em pré-fixado. Vou clicar aqui no maisinho para ser uma coisa comparativamente justa, né? Eu vou verificar aqui também renda fixa. Ó, lá em cima está aparecendo fundo de investimento, né? Não vamos ignorar o nome do banco aí. Então aqui é o nome do fundo de investimento. Olha isso aqui, Marte RF. Nossa, deve ser muito bom, cara. Marte me lembrou de Elon Musk. Brilhante Simples RF. Nossa, que nome magnífico. Brilhante mesmo, né? Olha esse outro, Vênus, Macro, Mercúrio, tá? Tem vários outros aqui, tá? Eu tô pegando os primeiros aqui da lista. Marca, os primeiros da lista são os que rendem menos? Não. Aqui grau de risco baixo. Ó, grau de risco, ele tá dizendo aqui baixo, né? Se eu rolar um pouquinho aqui, médio. Mas eu quero deixar aqui para aparecer essa parte de cima aqui, para a gente entender o que a gente está verificando aqui. Data da cota, então isso aqui é a data de ontem, ó. Hoje é dia 12, tá atualizado até ontem. 11 de maio, beleza. Vamos lá, rentabilidade do dia, mesma coisa. Acumulado em maio. Últimos 12 meses. Acumulado, aqui onde eu estou passando o mouse. Acumulado em percentual. Então tem acumulado em 2021, acumulado dos últimos 12 meses, 24 meses e 36 meses. Como eu quero fazer aquela comparação com a poupança, que nós vimos que a poupança rende quanto em 12 meses? Péssimo, né? Lembra que eu escrevi na minha mão aqui, ó, 2,45, que já é ruim. Mas será que existe investimento pior do que isso? Então vamos ver agora, vamos continuar verificando nessa outra instituição financeira. Acumulado de 12 meses, porque a gente está falando de um ano, 12 meses. Esse primeiro investimento aqui, ele teve uma rentabilidade de 1,42. Ó, últimos 12 meses acumulado, 1,42. Ora, 1 é mais ou é menos do que 2? É menos, né? Muito menos, então aqui já é ruim. 2,45. E aqui, 1. Metade, né? Aproximadamente a metade. Mas a coisa pode ficar pior, porque esse aqui de baixo rendeu 0,32. Lembra que tinha lá na outra instituição financeira
0,36, ó, isso aqui está disputando com ele, está rendendo 0,32. O outro aqui em seguida, 0,83, 1,73, 0,86. Isso aqui é rentabilidade de 12 meses. Michael, isso é ruim? Isso é péssimo, porque a gente está vendo que a poupança rende, isso é didático, tá? Desculpa ser chato e ficar repetindo, a poupança rende 2,45% ao ano hoje, e a gente já sabe que a poupança é ruim. Mas aqui, rende menos ainda, ridiculamente. Rende 1, rende 0, rende muito menos. E aqui eles dão uma colher de chá e mostram para nós, se a gente rolar um pouquinho para frente, a taxa de administração. Olha só que legal, né? Você ainda paga uma taxa para ter essas rentabilidades ridículas aqui. Cadê? Acumulado de 12 meses. Ter essas rentabilidades ridículas aqui, onde eu estou passando o mouse. Então esse aqui que rende 1,42, você vai pagar de taxa de administração 1%. De maneira simples, de maneira didática, significa dizer que ele vai te pagar uma rentabilidade em 12 meses de 1,42 e você ainda vai pagar 1 de taxa. Então você tem que tirar desse 1,42 aqui, tem que tirar 1. Vai sobrar 0,42. Por quê? Porque você tem que pagar 1 de taxa. Taxa de administração é anual. Meu Deus, Michael, como é que pode isso? Mas esse negócio deve ser novo, né? Não, aqui o início das atividades. Foi criado no dia 8 de junho de 1998. Mas, Michael, não deve ter ninguém que investe lá. Patrimônio médio, patrimônio líquido do fundo mensal. Patrimônio líquido médio mensal dos últimos 12 meses. 1.000, milhão, bilhão. 1,1 bilhão de reais. Mais especificamente, 1 bilhão 151 milhões 97.553 reais investidos nesse investimento aqui, que é um dos piores investimentos do mundo. Eu poderia falar de vários exemplos aqui para vocês. O que você tem que analisar, no mínimo, tá? Existem outros detalhes. No caso de fundos de investimento. E, gente, fica aqui comigo que eu vou dar uma dica. Se você está achando complicado, eu vou te dar a dica do pulo do gato e você vai ver como que é fácil investir e como que é fácil fugir dos piores investimentos do mundo. Tá? Mas deixa eu primeiro contextualizar de todas essas informações que eu falei para você. Então, o que você tem que analisar, no mínimo, no caso de fundos de investimentos e também de previdência privada, tá? A regra que eu vou falar aqui para você agora vale para esses dois casos. Então você tem que analisar, no mínimo, aquilo que eu mostrei para você, que é a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E aí você vai pegar essa rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses e para você saber se ele é um dos piores investimentos do mundo, você vai perguntar: essa rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, ela é maior ou ela é menor do que a poupança? Então esse é um primeiro elemento. E o segundo elemento, para facilitar para você de tudo que eu falei, qual que é a taxa de administração? Gente, essas informações, qual é a taxa de administração? Então é isso que você tem que analisar, tá? No mínimo, no caso de fundos de investimento, e vale também para a previdência privada. Essas informações são públicas, tá? Você entra na internet, você tem essas informações na internet. E os bancos não estão nem aí, porque as pessoas não sabem entrar lá e olhar. Mas você que acompanhou essa live, você aprendeu a verificar, você aprendeu a ver, a visualizar como que você faz essa análise desses dois elementos aqui. Vou dar uma dica aqui para vocês, se vocês querem comparar fundos de investimentos. Utilize esse site aqui, vai lá no site Mais Retorno, tá? Que é o www.maisretorno.com/comparação-fundos. Ou coloca no Google, tá? Site Mais Retorno. É um site que ele... Deixa eu tirar minha imagem aqui para você visualizar. Ele é um site que você consegue fazer essa comparação dos fundos de investimento. Aí você vai informar lá o CNPJ do fundo, tá? Porque todo fundo de investimento, ele é uma empresa, ele tem um CNPJ. Beleza? Essa aqui é uma dica para você fazer a comparação. Só que eu falei que ia dar o pulo do gato para você.
Então, além dessa dica, para você comparar fundos de investimentos, eu vou te dar a dica de ouro. E de tudo que eu falei, se você pegar a dica de ouro, já está valendo você estar aqui comigo. E a dica de ouro é, se você achou complicado, agora você vai achar fácil. É mais fácil entender como investir na renda fixa e na renda variável, que é isso que a gente ensina aqui no canal, é isso que meus alunos aprendem, é isso que os meus mentorados aprendem, investir na renda fixa e na renda variável. Então é mais fácil você entender todo o funcionamento da renda fixa e da renda variável do que entender isso que eu mostrei para você hoje, que são os piores investimentos, abre aspas, que incrivelmente são piores ainda que a poupança, que a gente já sabe que ela não é boa, né? Que ela já tem uma rentabilidade muito pouca. Não existe nenhum motivo, eu estou escrevendo o que eu estou pensando aqui, tá, galera? Não existe nenhum motivo para investir no investimento indicado pelo banco ou pelo assessor. E assim, nem adianta colocar a culpa nele, tá? Não coloca a culpa no banco, não coloca a culpa no assessor. É você que tem que saber. Não adianta colocar a culpa, não vai adiantar nada, tá? Então o que eu estou dizendo aqui no atenção? Não existe nenhum motivo para investir no investimento indicado pelo banco ou pelo assessor de investimentos se você não sabe o que está fazendo. E na maioria das vezes é isso que acontece. Por que é isso que acontece? Porque o gerente do banco, o assessor, eles parecem que são uma autoridade em investimentos, mas não são. Vou repetir mais uma vez. É você, investidor, que tem que saber como agir em relação ao seu dinheiro. Gente, não deixa de investir na sua educação financeira. Falei várias vezes aqui, não vai ser o gerente, não vai ser o assessor. A gente não tem educação financeira na escola, não tem educação financeira em casa, na maioria das vezes. Mesmo se o meu pai ou minha mãe, por exemplo, eles sabiam cuidar do dinheiro, não tinham muitas contas, mas educação financeira a gente não tem. Então, para você não perder dinheiro, você tem que investir na sua educação financeira. Ó, vou deixar uma tarefa. Entra lá nos fundos de investimento, pode ser um deles lá do seu banco, ou 2 ou 3, e faz aquela análise que eu ensinei para você. Gente, um grande abraço. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Até o próximo vídeo.